Vamos começar a nossa live. Vou aguardar um momento mais algumas pessoas entrarem. E hoje temos uma convidada muito especial, Nazaré. Inclusive já está online. Vou convidar aqui a Nazaré para participar com a gente. Só aceitar aqui o convite. Está online. Olá, Oi. Nazaré. Deixa eu só, eu vou baixar aqui que eu coloquei uma musiquinha pra gente entrar na vibe, né? Boa, muito bom. Como você está? Tô bem? Tô... Ih! Tô bem. Hoje a gente tá Tá ouvindo? com luz, né? Aqui. Na semana passada a Peraí. gente ia, mas hoje tá nada e espero que não aconteça, né? Espero que não aconteça. Nazaré, eu acho que está com problema a internet, está um pouquinho lentinha. Tá, deixa eu ver aqui a conexão. Tá, perfeito. Enquanto isso, sejam muito bem-vindos todos. Estou vendo aqui algumas pessoas dando oi, boa noite. Boa noite a todos. Obrigada por estarem presentes essa noite. Vamos aguardar que a Nazaré está arrumando a conexão dela. Aí, acho que arrumou. Bom. Consegue ouvir bem? Tá mudo. Alguém perguntou que horas são aqui. Aqui são 8h05. 4 horas a mais do que aí. Tá me ouvindo, Brenda? Agora tô ouvindo. Perfeito. Tá bom. Excelente. Então, sejam todos bem-vindos, né? Eu tava dando boa noite aqui para todos. E como a Nazaré estava falando, semana passada a gente teve um probleminha com a energia, infelizmente, mas ela reservou aqui um tempo pra gente essa segunda noite para nos ensinar muitas coisas sobre o desenvolvimento pessoal, voltado para a psicologia, várias dicas técnicas. Então, fiquem aí presentes que vocês vão amar. Eu vou aprender muito e sei que vocês também. Então, para quem já acompanha os stories, eu reposto muitas coisas da Nazaré. Também já fiz uma live com ela no passado. É uma psicóloga excelente, maravilhosa, super indico para vocês. E, e tem muitas coisas para poder acrescentar para a gente. Então, Nazaré, até o tempo é seu, à vontade. Ok, obrigada. Nossa, que prazer estar aqui, poder conversar com vocês sobre esse tema que é tão importante hoje em dia, né? E nessa época de pandemia, muitas pessoas isoladas, muitas pessoas aproveitaram para investir no seu desenvolvimento pessoal. Então, hoje nós vamos ter aqui umas dicas bem importantes. Vamos falar sobre desenvolvimento pessoal do ponto de vista da psicologia. Eu preparei um material bem legal e, assim, as pessoas que ficarem até o final da live,
Ah, vão poder entrar em contato, né? Quem assistir a live inteira vão poder entrar em contato com a gente. Depois passa uma mensagem para Brenda ou para mim via direct, que eu vou enviar um teste para avaliação gratuita da sua comunicação. Como está a sua comunicação? Se ela é agressiva, se é passiva, se é assertiva e algumas dicas. Então, nós vamos dar esse presente para as pessoas que assistirem a live, tá bom? Hoje eu preparei um material, preparei um roteirinho aqui, vocês vão ver que eu vou estar lendo, porque eu preparei bastante coisa legal e não quero perder o foco do que eu tenho que falar. Mas o objetivo principal desse conteúdo é a gente chegar ao nível de comunicação assertiva. Então, nós vamos falar de algumas etapas do desenvolvimento pessoal que chega a esse nível, tá bom? Então, por isso, no final, vai ter esse teste gratuito para quem ficar aqui até o final da live, tá bom? Então, vou começar falando sobre desenvolvimento pessoal e vocês podem mandar mensagens sobre como vocês estão investindo no seu desenvolvimento pessoal hoje. Qual a ideia que vocês passam para a gente de investimento no desenvolvimento pessoal, né? E o investimento no desenvolvimento pessoal é algo que a gente tem que ter em mente, é algo que a gente já tem que pensar em nossa vida. Não é algo que a gente pode deixar para depois. Esse investimento é um investimento que ganha vida, né? Por exemplo, é um investimento infinito. Por quê? Porque o tempo que você gasta vendo uma série ou um filme é um tempo legal, é um entretenimento, mas aquele tempo que você investiu naquilo, ele não volta mais. Mas um tempo que você gasta fazendo um curso, aprendendo um novo idioma, ou até aprendendo uma nova habilidade manual, é uma coisa infinita que você vai guardar para o resto da vida. O conhecimento, ele fica com a gente pela vida inteira. Então, esse é o tipo de investimento é o primeiro investimento que a gente deve ter em nossa vida, tá bom? Tem alguma coisa a falar, Brenda? Assina embaixo, é isso mesmo. Usar o tempo de maneira sábia, porque o tempo não volta. Eu sei que você falou, não tem como recuperar. Então, a gente precisa se dedicar a isso, a saber avaliar no final do dia como foi que eu usufruí meu tempo hoje. Será que eu investi em mim ou só passei tempo dando ibope aí para a internet, para as redes sociais, para séries? E fiquem à vontade, como a Nazaré falou, para fazerem perguntas. Tem ali um ponto de interrogação, um balãozinho embaixo, que é justamente para enviar perguntas. Podem enviar que eu leio para a Nazaré. Podem fazer comentário. Como é que vocês têm investido em vocês próprios? Tá bom? Então, podem escrever aí que a gente vai lendo ao decorrer da live. Tá bom. Primeiro, eu gostaria de pedir ou convidar, né, as pessoas que estão assistindo a pegar um caderninho ou um bloco de notas, porque algumas perguntas que eu vou fazer nessa primeira etapa aqui do desenvolvimento pessoal, seria importante que vocês pudessem fazer anotações, para que vocês pudessem ver uma evolução no decorrer da nossa live, tá bom? Então, a primeira, eu dividi em 5 etapas do desenvolvimento pessoal pela visão da psicologia, né? Claro que tem outras coisas que a Brenda vai apresentar para vocês aí, como livros e outras etapas, né? Mas, assim, pela visão da psicologia, a primeira etapa é o autoconhecimento, né? É uma tecla que a gente bate o tempo inteiro, autoconhecimento, autoconhecimento. Eu acho que se alguém me ver na rua, vai pensar, Nazaré, autoconhecimento, porque é uma coisa que eu vivo falando o tempo inteiro, né? E o autoconhecimento é você saber de si, é o que você conhece sobre você mesmo, né? Quanto maior for o seu autoconhecimento, maior a sua chance de ter sucesso, né? Quanto mais você gosta do que você faz, e mais você tem uma chance de fazer aquilo melhor, né? Então, assim, o que eu gostaria que vocês começassem a anotar, né? O que você gosta de fazer e o que você não gosta de fazer. Quais são suas forças, suas qualidades? Vou até colocar uma musiquinha de fundo para a gente dar uma refletida. Se estiver atrapalhando, Brenda, você pode falar se a música está muito alta, tá Tá, bom? pode deixar. Mas gostaria É, que a gente pudesse já refletir. Oi? temos um comentário. Ó, Eu acho que a música está o muito alta. Amartins falou, não sei se espero ver os resultados em 2021. Eu não ouvi. Eu acho que a música está alta. Você pode repetir? Posso?
O A. Martins disse: Eu tenho feito cursos pelo LinkedIn. Espero ver os resultados depois do meio deste ano de 2021. Opa, com certeza vai ter. Com certeza. Esse é um tipo de investimento de aprendizagem que com certeza tem um resultado. Ok, eu acho que a musiquinha é muito alta, ela me atrapalhou aqui, então a gente vai sem musiquinha e eu vou perguntando para vocês algumas coisas, vocês comecem a refletir aí, tá bom? É... Ah, espera aí que saiu aqui, do autoconhecimento, algumas perguntas que vocês... São técnicas que vão fazer vocês desenvolverem o autoconhecimento, porque às vezes as pessoas falam assim, ah, mas eu me conheço. Só que aí, para você saber se você se conhece, tem algumas perguntas chaves que você pode fazer, né? E essas perguntas, a tendência delas é que você possa se desenvolver. E a maioria das vezes, quando a gente faz algumas perguntas aleatórias para saber se a gente se conhece, a gente mira para autossabotagem, né? Para o que a gente começa a se diminuir. Então aqui eu vou dar algumas perguntas chaves para vocês fazerem para saber se vocês estão se desenvolvendo e na mira do crescimento, não de autossabotagem, tá bom? Então a primeira delas, quais são suas forças e suas qualidades? Pensou a respeito? Ah, antes de responder as próximas, Desculpa. Listem pelo menos três, gente. Pelo menos três coisas que são pontos fortes seus. Se quiserem, podem escrever nos comentários também. certo? Uma pergunta que eu gostaria que vocês refletissem bastante. Quem eu sou de verdade? Quem você é de verdade? Sem máscaras, sem a necessidade de agradar ninguém. Quando você olha para você, quem você é de verdade? Olha para você também de uma forma amorosa e empática. Não precisa se julgar por isso, entendeu? De uma forma amorosa. Quem você é de verdade? Pode listar aí no seu caderninho, no seu bloco de notas ou na sua mente quais as conquistas que você já teve, né? Escreva, vai fazer bem para você. Conquistas pessoais, cursos que você já fez, idiomas que você já aprendeu, lugares que você já foi, né? Conquistas materiais também. Comprei uma casa, comprei um apartamento, aprendi a andar de carro. Para mim foi um desafio. Aqui falando, abrindo o jogo para vocês, eu tinha muito medo de dirigir, muito medo mesmo. Eu achava que eu ia bater, que eu ia matar alguém, muito medo de dirigir. Mas aí, um dia eu me dispus a dirigir. Aí o que que eu fiz? O meu carro foi para mecânica, né? O mecânico foi arrumar e ele falou assim: pode vir buscar. Porque eu tinha um carro, sabia dirigir, mas eu tinha medo de dirigir. Aí ele falou, pode vir buscar. Eu falei assim, eu não vou pedir para ninguém buscar, eu vou buscar esse carro. E eu fui buscar o carro. Mas na volta o carro morreu umas 5 vezes. Eram uns 5 minutos da minha casa. O carro morreu umas 5 vezes. Porque a minha perna, de tanto medo que eu tinha de dirigir, ela tremia. Tanto que eu não conseguia apertar a embreagem, né? Pressionar a embreagem, então o carro morria o tempo todo. Mas eu coloquei na minha cabeça que eu ia aprender a dirigir. E aí eu aprendi, não tenho medo, eu vou para todo lugar, eu já fui até para praia sozinha, não tenho mais medo nenhum. Peguei autoestrada, tudo normal. Mas isso foi uma conquista que quando eu lembro das coisas que eu passei, no processo que eu passei por isso. E eu me conheci muito nesse processo. Por isso que é importante a gente, nesse processo de autoconhecimento, lembrar das nossas conquistas, né? Aquilo que para algumas pessoas pode não ter tanto valor, mas para a gente teve um peso muito grande. Outra conquista que eu me lembro, e eu gostaria que vocês, se estiverem à vontade, pudessem listar aí alguma conquista que tenha um significado muito grande para vocês, que tem um valor, que ensinou alguma coisa, que marcou a vida de vocês, né? Outra conquista que eu me lembro foi quando eu me formei. E eu me lembro que tinha algumas pessoas me dando parabéns e tudo, tá? E eu fiquei pensando, talvez eles nunca saibam, nem nunca vão saber o preço que eu tive que pagar para chegar até aqui, né? Porque só a gente sabe. A verdade é que só a gente sabe o preço que a gente paga para chegar ao nosso sucesso, né? Então é importante a gente lembrar e comemorar nossas conquistas, tá bom? Alguém É, escreveu? Oi? então, a gente pode. Ah, só um pouquinho. Oi, Laurinha. A Laurinha entrou aqui, disse oi pra gente. Então, podemos dizer assim, com seus exemplos, que muitas das conquistas, para a gente poder atingi-las, conquistar algo, nós precisamos muitas vezes enfrentar nossos medos, enfrentar tudo para poder. Ok, eu consigo. Seria mais ou menos isso?
Sim, com certeza. E é importante você escrever essas conquistas nesse momento de autoconhecimento, porque é algo que você sabe o preço que você pagou por aquilo e qual o valor que realmente aquilo tem para você. Para outra pessoa, pode ser que seja só, nossa, que legal, ela é formada em psicologia, que legal, a Brenda é especialista em finanças. Mas você, Brenda, você que sabe o que você teve que pagar para. E quando eu falo pagar, eu não estou falando de dinheiro, não. Eu acho que o dinheiro é a última etapa. Eu acho que o que mais importa aqui é o investimento pessoal, o seu sono, o seu estudo, o cansaço que muitas vezes a gente tem, o estresse na sala de aula, colegas que não ajudam nos trabalhos, porque a gente sempre tem algumas demandas de dificuldade na comunicação, que é o nosso ponto aqui. Então, assim, é um preço que envolve muitos outros valores emocionais, não são valores financeiros, né? Por isso que é importante a gente ter isso como ter nossas conquistas como algo a ser lembrado, principalmente na hora que você pergunta quem você é. O que você é, o que você viveu. Se você olha para a sua vida e você vê a forma como você está vivendo ela, as escolhas que você já fez, demonstra muito o que você é. E essa parte do autoconhecimento é muito importante para a nossa vida. Porque se você sabe quem você é, mais fácil para você saber o que você quer. Oi? Com certeza, amém que você falou isso. Só ler aqui a frase do A. Martins, ele disse: consegui mudar de país e trazer toda a minha família. Uma grande Hum, conquista. Eu vou fazer um comentário sobre o que você disse, né? Eu achei muito interessante. Você falou, só você sabe que você já passou ali para conseguir ter especialização em finanças e banking. E realmente, Nazaré, eu estava ponderando esses últimos dias, porque quando eu entrei na faculdade, muita gente ali já estava na segunda faculdade. Muitos eram mais velhos do que eu, já estavam na área, é, já sabiam várias ferramentas, e eu ali, crua de conhecimento. Então, para ser sincero, eu nunca expus isso nas redes sociais, mas muitas pessoas não acreditaram. Muitas pessoas estavam ali na mesma sala que eu, não acreditavam no meu potencial, muitas desistiram ao longo do caminho e eu cheguei até o final. Não que eu sou melhor que alguém por isso, mas é o que você falou, eu tinha aquilo em mente, eu sabia o que eu era, o que eu queria me tornar, e eu fui lá e lutei por isso. E também gostei que você falou algo sobre a trajetória. Só você sabe a sua trajetória. E desenvolvimento pessoal, acredito que não é somente sobre o que você alcança, mas a trajetória que você passou até alcançar aquilo. Porque às vezes a gente foca somente no que nós queremos alcançar e a gente acho que só vai se sentir realizado quando alcançar aquilo e esquece de desfrutar a jornada. sim, exatamente. E é isso que forma a gente, que forma a nossa vida, que a gente leva realmente, que a gente aproveita, né? É a jornada. Uma outra coisa que eu gostaria que vocês escrevessem aí nas anotações é os desafios que você já superou, né? Você pode pensar num desafio que você superou, Brenda? Eu vou falar de um meu e você fala de um seu, pode ser? Então, um desafio que eu superei foi um aborto. Foi muito difícil. Eu não posso dizer que eu superei, mas que eu passei por aquele desafio e consegui retomar minha vida. Mas foi muito, muito difícil. Eu não digo que superei, porque um filho, a perda de um filho, a gente não esquece jamais, né? Mas a gente consegue ir para frente, pensar na vida e reconstruir a nossa vida, porque é necessário. Então você supera aquela tristeza, né? Então isso é importante. Uma outra coisa que eu superei é ficar longe da minha família. Eu vim para São Paulo muito nova, eu sou de Alagoas, e eu fiquei longe da minha família por muito tempo. E isso foi bem difícil para mim, porque nós somos muito conectados, muito ligados, e isso foi muito difícil. Mas eu aprendi a tornar isso de uma forma que eu pudesse viver com aquilo como um desafio que me fortalecesse, né? Parabéns, que linda. Realmente, a Nazaré é um grande exemplo aí de superação e de como a gente pode, quem a gente pode se tornar, como a gente pode se tornar. Antes de eu falar o meu, vamos ler aqui os comentários. Então, a Alciane disse: de 10 filhos dos meus pais, eu sou a primeira e única a conquistar um curso superior. Amo ser psicóloga. Nossa, Parabéns, Alciane. ela é Excelente. incrível. Eu conheci
Eu a conheci numa festa de casamento e na mesa nós começamos a conversar e descobrimos que éramos psicólogas. E assim, de lá pra cá, nossa, muita troca boa. Ela é uma pessoa incrível. Ai, que incrível isso. E a Valéria disse, não é sobre chegar lá, é sobre quem você se torna ao chegar lá. Olha, É a Valéria excelente. Brito? Eu não tô vendo A isso. Valéria. Ah, é uma querida também. Inclusive, ela é uma influencer, né? Ela tem um canal aqui, ela ensina sobre relacionamentos. Muito bom também. Que bom. Eu vou entrar depois no livro, excelente. Algo que eu superei, acho que é muito visível para mim quando você falou, a primeira coisa que veio na minha mente é o inglês. Não gostava de inglês, nem um pouco. Nossa. E era muito, muito difícil. Eu achava que eu nunca ia conseguir. Eu já ouvi também uma professora falando para mim: olha, você não vai conseguir. Então Hum. aquilo foi um choque. Eu falei, ai, gente, até uma professora fala isso. Mas não posso ser ingrata, porque eu tive muitas pessoas ao longo da minha trajetória que acreditaram em mim, que meus pais, inclusive, não, você consegue, vai lá, se esforça. E hoje em dia, né, uma língua aí que eu domino, que eu amo demais, que já dei aula de inglês e quem diria, eu há 13 anos atrás nunca diria que hoje em dia o inglês seria algo que eu tanto amo. Ah, que lindo. Muito bom. Olha, esse é um desafio que eu ainda não superei. Mas um Vai justinho. conseguir. E nesses desafios que você já superou, você teve que desenvolver algumas competências, né? Então vamos listar aqui as competências que a gente já teve que desenvolver nesses desafios. Por exemplo, você foi corajoso, corajosa, você foi ousada, às vezes é bem necessário, né? Destemida, assertiva, focada, paciente. Nossa, paciência, então a gente desenvolve com quase tudo, com quase todos os desafios. Prática, quais competências técnicas e emocionais você já desenvolveu? Coloca aí na sua listinha que no final, quando você for ler isso, tudo que você está escrevendo, você vai ter uma imagem melhor sobre quem é você. Né? Você vai ter uma técnica para você desenvolver autoconhecimento sem se sabotar, tá bom? Peraí, então, só repetindo, você pediu para a gente escrever nossos pontos fortes, nossas qualidades, Quem você é de conquistas, verdade, sem máscaras. verdade, as conquistas, e agora qual característica eu desenvolvi? Os desafios e depois as competências que você desenvolveu para viver tudo isso, né? Agora, quais forças, qualidades e virtudes você desenvolveu até agora na sua vida com esses desafios que você já teve? E agora eu gostaria que você se olhasse de uma forma empática, amorosa e fizesse a pergunta de novo. Depois de ter respondido todas essas perguntas aqui, fizesse a pergunta de novo. Quem eu sou de verdade? Quem você é de verdade? Muitas vezes eu escuto aqui que quando eu faço essa pergunta para as pessoas em sessão, elas falam, mas depois elas se tocam que elas estão dizendo o que outras pessoas acham que ela é. Elas não estão realmente refletindo sobre quem elas são com base nessas perguntas que eu fiz para vocês agora. Quando a gente reflete com base nessas perguntas, aí a gente vai olhar para a nossa vida com um olhar generoso, vai olhar para a nossa vida com um olhar mais prático, né? E com certeza vai ver pontos positivos. Porque não adianta a gente se sabotar. A gente já sabe que não vai chegar a lugar nenhum, né? Muitas vezes eu pergunto isso para as pessoas e as respostas são negativas, porque ela não está se olhando de forma amorosa. E nós precisamos disso, tá bom? Essa é uma chave para o autoconhecimento sem sabotagem, ok? Agora, uma coisa que eu acho bem interessante. Outras perguntas que eu gostaria que vocês fizessem para vocês analisar algo diferente no autoconhecimento, que é a sua imagem, né? O que a sua imagem reflete? As coisas, a roupa que você veste, a forma como você fala, a entonação de voz que você tem, o gosto que você tem por artes, por música,
o que que a sua imagem reflete para outras pessoas. Vocês já passaram uma experiência? Eu já passei. Então, às vezes as pessoas me conheciam e falavam assim: Nossa, você é muito mais legal do que como eu imaginei que você era, né? A gente já passou por isso. Às vezes as pessoas falam assim: Nossa, achei que você era muito antipática, ou Nossa, achei que você era isso, tudo diferente do que o que a gente era. Gente, muitas vezes a gente pensa que o erro está naquela pessoa, e muitas vezes pode estar na forma como a pessoa te vê. Mas alguma coisa você está passando errado. Alguma coisa da sua imagem você está passando errado. E a gente não pode mudar o outro, a gente só pode mudar nós mesmos. Então vamos refletir o que que eu estou passando para as pessoas, para elas terem essa imagem de mim, que não é a imagem que eu sou. Depois que elas conversam comigo, elas percebem que eu não sou isso. Às vezes a gente. Agora voltamos te ouvindo. Oi, tá me ouvindo? É, estamos. Perfeito, agora. Ah, Só ler aqui o que falaram também sobre isso. A Alciane disse: obrigada pelo carinho, Nasa. Amei conhecer essa pessoa maravilhosa que é você. A Valéria disse: incrível como essas perguntas nos fazem nos enxergarmos de forma muito mais positiva e amorosa. É verdade, né? é verdade. E a Martin disse: é minha cara de bravo. A Martins, eu acho que é o André Martins. Eu conheci ele desde que ele era garotinho. Não vou revelar a minha idade aqui, não. Então vamos deixar pra lá. Então, ele só tem a cara de bravo também, tá vendo? Eu acho, André, que você tá passando a mensagem errada para as pessoas, porque quem te conhece sabe que você é uma pessoa ótima, uma pessoa incrível, alto astral, lutador, nossa, é incrível. Eu te vejo com outro olhar, então eu acho que eu tô na vibe certa, você tem que olhar para sua vibe para enxergar melhor isso. É, Aquilo que eu expresso para as outras pessoas é o que eu sou. Qual é a minha sombra? Qual é a sua sombra? A minha sombra, eu vou dar um exemplo para vocês começarem a pensar na sombra de vocês. A minha sombra eu sou tímida, parece que não, mas eu sou muito tímida, né? Eu sou insegura, muitas vezes eu não faço vídeos aqui, eu faço quando a Brenda me convida, porque eu tenho insegurança de fazer lives e outras coisas, eu sou insegura, eu venço isso cada dia, mas não tenho problema de comunicar isso para vocês. É uma coisa minha que eu venço quando eu venho aqui. Então, mas é a minha sombra, né? Eu sou teimosa. Às vezes eu preciso melhorar um pouco nisso, mas assim, essa é a minha sombra. Só que eu também tenho que conhecer o meu lado mais negativo para eu poder aprender a lidar com ele, né? Sem me julgar, sem me colocar numa posição negativa na vida. É só reconhecer que eu tenho esse lado também, né? Porque ninguém é perfeito, né? É o alecrim dourado que as pessoas falam, né? Ninguém é o alecrim dourado. Então, alguma coisa a gente tem. Uma outra coisa, você está vivendo a sua verdade ou você está vivendo as verdades alheias? O que as pessoas esperam que você faça? São perguntas que também ainda ajudam no autoconhecimento. Mas como o nosso tempo ele é limitado e a gente já passou meia hora aqui, eu vou passar para uma outra etapa do desenvolvimento pessoal, tá bom? Que é a autoimagem. E eu acho isso muito importante, ela está muito linkada com o autoconhecimento, que é a forma como você se vê, né? A forma você se vê de uma forma competente ou você se vê como uma pessoa insegura, desmotivada, né? Como você está se vendo? Vocês lembram de uma gravura que tem gravura, uma imagem que tem de um gatinho se olhando no espelho e aí ele se vê um leão? Eu acho isso aí Sim. muito interessante, porque é uma imagem, é uma autoimagem distorcida, né? Ele não é um leão, mas ele se vê um leão. Só que se ele se vê, é porque ele se enxerga dentro dele como um leão. Você se enxerga como um leão ou você se enxerga como um gatinho? Né? A sua autoimagem, ela foi formada através dos reflexos que você teve na vida. Se eles foram negativos ou positivos. Então, quais perguntas que fizeram para você na sua infância, qual o incentivo que você teve na sua infância, aquele tipo, você consegue, você é linda, né? Você é suficiente, ou você teve os reforços negativos, você deveria ter feito mais, você deveria ter tirado uma nota maior,
Você deveria ter feito isso melhor. Então, esses são os reflexos que fazem com que a gente se veja de forma positiva ou negativa. Mas, Desculpa. E se por acaso a pessoa teve as negativas, o que pode ser feito para que não reflita muito hoje? isso é a forma como você interpreta isso para sua vida. Você pode pegar esse reforço negativo e transformá-lo numa motivação para a mudança. Você não precisa ser desse jeito. É por isso que estamos falando sobre esse tema hoje, porque a autoimagem é algo que muitas pessoas não olham. Muitas pessoas não param para investir na autoimagem, para pensar o que você pensa de você. Você está introjetando aquilo que as pessoas falaram de você e que era negativo, né? Ou você está introjetando que elas podem ter dito isso para você, mas você é diferente, você é maior. Né? Sendo sincera, uma pessoa ela não passa a vida inteira só recebendo reforço negativo. Em algum momento ela recebeu reforço positivo. Então ela tem que se alimentar do reforço positivo que ela teve, né? A forma como ela interpreta essa trajetória, né? Como você pode melhorar a sua autoimagem? Você pode focar nas coisas boas que te aconteceram. E focar em coisas negativas como aprendizado. Aconteceram até aqui para contribuir para a pessoa que você é hoje. Entendeu? Mas não focar nas coisas negativas como um ponto chave da sua motivação. Para você melhorar a sua autoimagem. Oi? Que vai te limitar, que por conta daquelas coisas negativas você não vai conseguir ser alguém melhor. Para você melhorar a sua imagem, o que vai te ajudar é focar nas coisas positivas. Não, não tem outra receita. A gente pode pensar assim, mas eu não consigo. Isso daqui a pouco a gente vai falar sobre a comunicação intrapessoal, tá bom? Essa frase do eu não consigo, é difícil para mim, já tentei. Daqui a pouco a gente fala. Guarda aí na sua curiosidade. Uma outra coisa que ajuda é você projetar a sua imagem, como você se vê no futuro, ou como você gostaria de se ver no futuro, né? Engraçado, quando nós pensamos em quem nós somos, nós sempre pensamos que no futuro vamos ser melhores. Então isso ajuda. Vamos projetar, né? Não vamos viver de futuro. É importante a gente viver no presente, mas vamos idealizar que tipo de pessoa que eu quero ser. E aquele tipo de pessoa é o que você vai construir hoje, né? Entendeu? Alguém tem alguma dúvida, gostaria de falar? Vocês podem escrever nos comentários como está a sua autoimagem hoje, ou o que vocês fazem para melhorar a sua autoimagem, ou se vocês já pensaram sobre esse tema. Porque muitas vezes a gente passa batido, a gente não se preocupa com o que eu penso sobre eu mesmo. Tá bom? A etapa 3 do autodesenvolvimento é a autoestima. Tá linkado também com a autoimagem, né? A autoestima a gente já fala mais, já é uma coisa que a gente fala mais. A autoestima é algo que a gente já ouve mais nas redes sociais, e então, mais autoimagem, como eu estava falando anteriormente, não é algo que a gente conversa muito. Mas autoestima é o valor que você se dá, né? É o quanto você se gosta. E é engraçado sobre a autoestima que ela funciona da seguinte forma: se você se gosta, as pessoas vão gostar de você, porque você vai passar isso, né? Agora, se você não se gosta, as pessoas não vão gostar de você. E isso parece complicado, mas é verdade. Sabe por quê? Porque os relacionamentos, eles são de dentro para fora. Eu exponho para a pessoa até que ponto ela pode vir comigo. Eu coloco para ela até que ponto eu vou permitir que ela seja comigo. Não tem pessoas que não falam palavrão perto de você? Por exemplo, se você é uma pessoa que não fala palavrão, porque você colocou aquilo como um ponto que é importante para sua vida, né? Ou tem pessoas que não falam de política perto de você porque você não é uma pessoa que gosta de falar sobre política. Então você colocou isso. Nos relacionamentos amorosos é muito comum a gente ouvir que a pessoa, e geralmente a mulher, eu não estou generalizando, mas é mais comum que a mulher, ela começa a viver de acordo com o que o homem gosta que ela seja. A mulher tem cabelo grande, usa salto, às vezes ela não gosta dessas coisas, mas aquilo atrai o homem, aquilo agrada o homem, então ela faz. Isso é um erro,
né? Porque você não está sendo você e você está introjetando a personalidade de outra pessoa. Então você está mandando uma mensagem para aquela pessoa de que você vai aturar qualquer coisa que ela diga para você. Em outras palavras, é isso que você está dizendo. É uma coisa simples, mas é isso que você está dizendo. Não, então tudo bem. Então eu vou permitir que você me trate do jeito que você quiser, porque eu quero ficar com você. Você ia falar alguma coisa, Brenda? Nunca tinha pensado que coisas pequenininhas como essa também pegam. Eu, por exemplo, eu tive um namorado que ele era um pouco mais baixinho e eu não gostava de usar salto perto dele para ele não se sentir mal. Mas eu amo usar salto. Eu, Brenda, gosto de salto. E agora, ouvindo você dizer, eu tô pensando, poxa, então coisas tão pequenininhas que às vezes a gente acha que, qual o problema de eu não usar mais salto? Mas pega, né? Com certeza. É por isso que é importante você se conhecer e saber. Você pode escolher não usar salto, porque talvez você não queira ficar mais alta que seu namorado, mas é uma escolha sua. Mas se naquele dia você quis usar salto, tudo bem, né? Uma coisa que você precisa saber por você mesma. Até que, porque esses detalhes, como eu falei, é o que a gente expõe para outra pessoa, outra, né? Que a gente coloca para ela. Nazaré, acho que travou um pouquinho. Travou? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, só a sua imagem que tá carregando. Aí, voltou. Perfeito. Tá bom. Eu fiquei fazendo careta na imagem que travou? Tá linda, sem problema. Ah, alguns comentários Geralmente a gente trava na pior fase da expressão, né? Então, alguns comentários aqui das pessoas, então, aqui, algumas pessoas entraram, seja bem-vinda, Karen. O André disse que é ele mesmo, você viu a pessoa certa. Ele disse que nunca tinha pensado sobre isso, né? Deve ser um dos pontos que você falou. Agora, você fez uma pergunta para eles: o que que nós temos feito para poder melhorar tudo isso? A Karen disse: tento ser positiva. O André falou: eu busco mais executar o que eu acho que é certo para mim. A Alteza Motos disse: top, adorando o conteúdo. Que bom que está gostando. E é isso. ah, oi, Luciano. Alteza Motos é o meu cunhado, Luciano. Seja bem-vindo, tá bom? Luciano. Então vamos lá. Eu tenho algumas técnicas para você melhorar a sua autoestima. Então são 6 passos, tá bom? Se você quiser anotar ou quiser marcar em algum lugar, é importante. Então a primeira coisa, não se comparar com outra pessoa. Primeiro, isso a gente escuta muito, mas vamos pensar a respeito. Quando você não se você se compara com outra pessoa, você não está sendo justa, porque muitas vezes a gente se compara vendo o melhor da outra pessoa e o pior nosso. Muitas vezes a gente faz isso. Então a comparação já deixa a gente em desvantagem, né? A gente precisa aprender a se valorizar, não se comparar, tá bom? Boa. Segundo passo, se compare. Aí você pensa, pronto, a psicóloga ficou louca agora. Primeiro ela disse para não se comparar, agora ela disse se compare. Então vamos lá. O segundo passo, se compare a você mesma. A quem você é hoje, se é melhor do que quem você foi ontem. É importante essa comparação. A primeira diz respeito aos outros. A gente não deve se comparar aos outros, mas se comparar a nós mesmos. Ano passado, nessa época, eu tinha crescido, eu cresci, aliás, hoje, eu cresci mais do que o que eu estava no ano passado. Eu aprendi alguma coisa mais essa semana do que eu sabia na semana passada. Então, a comparação, essa superação tem que ser em cima da sua própria vida, porque assim você sempre vai galgando novos passos e crescendo. Tá bom? Terceiro, pare de viver no passado. A gente sempre ouve aquela frase famosa, quem vive de passado é museu e tal, mas a gente vive de passado. Muitas vezes a gente direciona o foco da nossa vida para o passado, para relembrar momentos tóxicos, para relembrar momentos agressivos da nossa vida, momentos que não vão ajudar no momento de hoje. Então, o passado, se vocês gostam de relembrar o passado, a ideia certa de relembrar é pensando no aprendizado. O que eu aprendi,
no passado que me faz viver a minha vida agora. Mas nunca pensando de uma forma sabotadora, de que, se eu já fiz isso é porque eu não presto, porque eu não sei fazer mesmo, porque eu errei. Não. O que você aprendeu com essa trajetória? Essa é a forma correta. Quarto passo. Escolham viver com pessoas que elevam sua autoestima. Nossa, como isso é importante, né? Às vezes a gente está ao lado de uma pessoa. Eu tinha um amigo, eu digo que eu tinha, porque eu desfiz a amizade com ele, desfiz mesmo. Eu não tenho contato com essa pessoa mais. Mas eu me lembro que eu estava estudando para um concurso e ele virou para mim e ele falou assim: "Você não vai passar. Isso não é para você". E assim, eu estava tão certa que eu ia passar, inclusive eu passei. Que eu achei aquilo ali tão horrível dele dizer, que eu falei assim, quer saber de uma coisa? E aí eu comecei a analisar as frases que esse amigo falava pra mim. E era sempre alguma coisa do tipo, não, isso não é pra você. Eu não acho que você devia fazer isso. Nossa, como ele me diminuía, né? E era um amigo que eu conheci numa época tão especial da minha vida e eu não queria me desfazer daquela amizade. Mas depois de um tempo, em terapia, minha psicóloga falou uma coisa importante. Você precisa escolher entre você ou ele. E eu escolho a mim. Então eu me afastei desse amigo. Então é importante a gente se afastar de pessoas que diminuem nossa autoestima e se aproximar de pessoas que elevam nossa autoestima. Sabe, tem algumas pessoas que às vezes a gente encontra e fala: Nossa, como você tá linda, como você tá maravilhosa. Por mais que você não esteja linda e maravilhosa, você gosta de ouvir isso, né? Você gosta de ouvir. Então essas pessoas, elas te ajudam, né? Te ajudam a ficar, a se sentir bem. Ou às vezes quando eu escuto alguém falar assim: Nossa, eu tento me aproximar de pessoas que gostam das mesmas coisas que eu gosto, mas eu posso conviver com pessoas que não gostam das mesmas coisas que eu gosto. Só que aquelas pessoas que gostam, elas geralmente incentivam você a continuar naquilo. Então procurem pessoas que te elevam, que te apoiam, que gostam das coisas que você gosta, tá bom? Pesquisas, as Oi? pesquisas apontam, né, que nós somos a média das 5 pessoas as quais convivemos mais. Então, se Exatamente. você convive com pessoas que rebaixam, quem será você ao conviver com elas? Você convive com pessoas que, igual você falou, é interessante ver com pessoas que gostam das mesmas coisas que a gente, porque senão, talvez tudo bem, mas será que você vai se elevar ou você vai continuar na mesmice? Então, realmente avaliar quem são as pessoas que eu convivo. Vale a pena conviver com? Uma ótima avaliação. Ótima. A quinta dica para melhorar a sua autoestima é foque nas suas forças e habilidades. Muitas e muitas vezes as pessoas falam, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. E o que você sabe fazer? O que você sabe? O que você faz direito? O que você faz tão bem que te alegra, que ajuda outras pessoas? Foque nisso. Esse é o caminho. Não adianta a gente focar nas coisas que a gente não sabe fazer. A não ser que seja para aprender uma nova habilidade, né? Mas não como algo que vai te motivar naquele momento. Tá bom? E a sexta coisa é faça coisas para te agradar. Nós fazemos tantas coisas para agradar outras pessoas, mas nós precisamos parar um pouquinho e fazer alguma coisa que fazer coisas que nos agradam, né? Tem algumas coisas que me agradam. Por exemplo, eu gosto de ler, eu gosto de ouvir música. E muitas vezes eu me fecho no cantinho, coloco o fone no ouvido, fico cantando lá, sonhando que a gente tá num show, tudo, mas são coisas que me agradam. Eu preciso disso em alguns momentos do meu dia. Eu não me importo que outras pessoas achem isso uma loucura, tal. Eu gosto de cantar as músicas do Michael Jackson. Meu marido fala que a minha playlist é só de gente morta, né? Porque eu gosto do Michael Jackson, de outras pessoas que já morreram, e ele fala assim, não, só tem gente morta aqui. Mas assim, eu gosto, aquelas músicas me alegram, eu faço porque me agrada, eu não faço porque é modinha, né? Eu faço porque me agrada, tá bom? Tudo bem até aqui? Perfeito. Tá, então o nosso próximo passo, que aí nós vamos chegar no feeling da nossa live, né? Nós temos ainda. É até as 21 horas, Brenda? É até as 21 horas, isso mesmo. Tá bom, então vou Mas tentar falar desses pontos aqui, que são pontos muito, muito importantes para o desenvolvimento pessoal. Que é a quarta etapa, é sobre comunicação intrapessoal. O que é a comunicação intrapessoal? A comunicação que eu tenho comigo mesma, né? O que passa na minha cabecinha, que pensamentos que eu tenho a respeito da minha vida, né?
E uma coisa muito importante, o que você diz para você mesma? Às vezes as pessoas falam assim, eu sou burra mesmo, não presto para nada, eu sou isso, isso. Sempre muito negativo. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês já devem ter ouvido falar nisso em algum lugar, né? Mas a neuropsicologia, ela explica que aquilo que você escuta, aquilo que você fala para você, entra como uma lei para o seu cérebro. Então, é por isso que é tão importante você se comunicar com você mesma de uma forma positiva. Porque se você fala para você que você não presta, que você não sabe, que você não vai aprender mesmo, não vou saber, não vou aprender isso nunca, você vai introjetar isso. Agora, se você começa a falar coisas realistas, tá? Porque muitas vezes as pessoas fazem o diálogo construtivo interno, coisas que são de outras pessoas. Vocês não podem copiar o diálogo de outra pessoa. Você precisa fazer o seu. Quais são as coisas que você pode dizer para você mesma que vão te elevar, né? Hoje, por exemplo, eu falei para mim mesma, eu consigo fazer essa live sem ficar nervosa. Eu não tô nervosa, agora eu tô bem, agora eu tô tranquila com vocês aqui. Eu consigo fazer, eu tenho que dizer para mim mesma, eu consigo fazer caminhada, porque para mim é muito difícil fazer exercício físico, então eu falo para mim mesma, eu sei que eu posso fazer, e aquilo introjeta na minha mente, e eu consigo absorver aquela ideia, e eu mesma já disse que eu vou fazer, então eu me comprometo comigo mesma, entendeu? Então eu faço um diálogo construtivo do que é real para mim, o meu diálogo interno é o que é real para mim, o que eu preciso naquele dia. E eu tenho muito cuidado, e isso eu peço para vocês também, tenho muito cuidado com os seus pensamentos. Porque o pensamento, ele gera um sentimento que gera um comportamento. Né? Então, cuida do que você pensa. Muitas vezes nossos pensamentos são bem negativos, ou como eu falei, às vezes a gente fica lembrando do passado, das coisas ruins que já aconteceram no passado. Isso é ruim pra gente, isso faz mal. Se policie contra aquilo que te limita, que te bloqueia. Né? Presta atenção a esse tipo de pensamento que você tem na sua vida e para. Não tem outra, não tem uma saída diferente. Não é algo do tipo, vou mudar aos pouquinhos, vou parar uma. Não, para. Para tudo. Toda vez que vier um pensamento negativo na sua cabeça, ou um pensamento confuso, cheio de conflito, tenta mudar para alguma coisa que seja boa, tenta fazer uma atividade manual, cozinhar, varrer a casa, sabe? Fazer qualquer coisa que esteja ao seu dispor naquele momento, que possa fazer com que o seu pensamento não fique pairando em coisas negativas, tá? Ou preocupações. E uma das coisas que eu acredito que seja nosso maior desafio hoje em dia é porque muitas vezes a gente fica neurótico com o que outras pessoas pensam a nosso respeito. Nós nunca vamos saber. Nós nunca vamos saber o que a outra pessoa pensa a nosso respeito. Então, não ligue para o que outras pessoas pensam a seu respeito. Isso não vai te ajudar em nada. Né? O que a gente aprende é que as pessoas vão pensar o que elas quiserem. E muitas vezes é negativo mesmo. Essa é a verdade. Às vezes é a pior coisa que elas estão pensando. Mas se você ficar pensando sobre o que elas estão pensando, isso vai te puxar para baixo. Isso vai começar a te ajudar a ter uma comunicação intrapessoal sempre de sabotagem. Tá bom? Isso não ajuda no desenvolvimento. Fazendo um adendo aí, a Nazaré falou agora há pouco sobre nosso cérebro acredita naquilo que nós falamos para nós mesmos. E é real, né? A ciência tem se comprovado de que nosso cérebro não sabe identificar aquilo que é mentira do que é verdade. Então, se nós falamos algo para nossa mente, ela vai acreditar naquilo. Então, se eu falar que eu vou conseguir fazer exercício físico, como a Nazaré disse, o nosso cérebro vai soltar uma substância no nosso corpo que vai nos proporcionar mais energia e capacidade para realizar aquilo que nós estamos fazendo nossa mente acreditar. Então, é comprovado e é real isso. E também que ela disse não se importar muito com a opinião das pessoas. Como que você falaria para sua amiga, para sua filha? Ótimo. Muito bom. Se trate, fale com você mesma da maneira que você falaria com o outro. Porque muitas vezes a gente se preocupa em falar com o outro
de maneira fofinha e tudo mais, mas com nós mesmos nós somos muito rudes. Sim, muito bom. A quinta etapa e a última, mas nessa a gente vai. Eu vou tentar falar bem rapidinho, mas é muito importante e nessa é a nossa promessa aí para vocês que assistiram até aqui, que eu vou mandar para vocês que estão online. Após a live, vocês me mandam um direct ou para a Brenda, colocando o seu e-mail, que eu vou mandar para vocês um teste para vocês saberem como que é a sua comunicação interpessoal, que é o nosso próximo tema. Tá bom? Se ela é assertiva, se ela é agressiva ou se ela é passiva. Eu vou mandar um teste gratuito para vocês e vou depois ensinar vocês como mensurar esse teste para saber qual é o tipo de comunicação que você está. Por que eu digo que você está? Porque essa parte da comunicação, primeiro, comunicação interpessoal é como você se comunica com as outras pessoas, certo? Intrapessoal, como você se comunica com você. Mas agora nós vamos falar como você se comunica com as outras pessoas. Existem 3 tipos de comunicação interpessoal. Existe a assertiva, que é a melhor de todas, que é o nosso objetivo aqui hoje, tá? E a agressiva, que nós já conhecemos muito, nós vemos isso o tempo inteiro, em programas, em TV, na vida, na família, né? E a comunicação passiva, que nós vemos também muito. Nós vamos aprender sobre essas 3 agora, rapidinho. E no final eu vou mandar esse teste para vocês avaliarem e posso conversar com vocês a respeito da comunicação que vocês estão tendo, tá bom? Para tentar dar dicas para vocês para melhorar sobre isso. Então vamos lá. Eu acho que mais importante do que descobrir sobre seu tipo de comunicação é você saber qual o tipo de comunicação que você está, porque nem sempre a gente é assertivo, a verdade é essa. Nem sempre a gente é assertivo, nem sempre a gente é agressivo, nem sempre a gente é passivo, mas muitas vezes estamos andando sobre uma ou 2 dessas aí. Então, isso não tem a ver com a sua personalidade. É o que você desenvolve mediante o seu autocontrole, tá? Então, o que eu vou passar aqui para vocês para ajudarem vocês a desenvolver e a mudar, caso vocês estejam na comunicação agressiva ou passiva, que vocês possam mudar, porque não vai ajudar em nada, tá bom? Vamos lá. A comunicação agressiva, a pessoa fala o que dá na telha, né? Ela fala o que vem na cabeça, ela é aquela pessoa que fala assim, eu sou super sincera, eu sou verdadeira, eu não escondo nada de ninguém, eu falo, eu cresço, né? Fala em tom alto e normalmente ela atinge a outra pessoa porque ela é agressiva, né? E como uma pessoa se relaciona, como uma pessoa que se relaciona com alguém assim se sente? Se você estivesse num relacionamento com uma pessoa que é agressiva, que fala o que pensa, que fala a verdade, que fala de qualquer jeito com você, como você se sente? Diminuído, machucado, né? Muito, muito mesmo. Muitas vezes essa pessoa ela usa muito a palavra você. Você não entendeu, você tá errado, você deveria ter feito melhor, você é sempre responsabilidade do outro. Sempre. Você. Ela nunca pensa assim, nós podemos fazer algo diferente. É sempre você. E essa pessoa, ela geralmente afasta as pessoas dela, né? Como você se sentiria se você tivesse num relacionamento com uma pessoa assim? Fala aqui nos comentários o que você sentiria. Como você reagiria se você tivesse num relacionamento com uma pessoa agressiva? Só respondendo rapidinho os comentários, algumas pessoas estão falando que querem o teste. Gente, todo mundo, quem me tiver adicionado pode mandar para mim. Quem não tiver, pode mandar para Nazaré, tá bom? Algumas pessoas estão falando que só tem você, não tem problema. Na verdade, é a Nazaré mesmo que vai mandar o teste. Então, podem mandar direct para ela, que ela vai mandar para vocês o teste. Quem tiver, pode mandar para mim, que eu encaminho o teste e encaminho a Nazaré para vocês também. Tá ótimo. Tá, tranquilo. Agora vamos falar rapidinho sobre a comunicação passiva, né? Foge de qualquer confronto, coloca panos quentes em tudo, finge que é parte da mobília para não ser notado, né? Aquela pessoa que, tipo, faz de tudo para evitar um conflito, né? Não chama a atenção de ninguém, raramente expõe sua opinião. E quando a situação esquenta, geralmente ela fala, deixa pra lá, não tem importância, não
Conhece alguém assim? Seja sincero, você conhece ou você se identifica com alguém assim? Escreva aí nos comentários, me identifico ou identifico alguém, né? Porque realmente a gente conhece muita gente assim. Estamos vivendo numa época que tem muita gente assim. Assim como tem muita gente de comunicação agressiva, né? Geralmente essas pessoas, elas não se defendem, ela não expõe suas ideias e às vezes ela nem sabe qual é a ideia dela, né? Elas engolem sapo, né? Tem uma psicóloga que ela fala uma coisa que eu concordo com ela. Carne de sapo é indigesta, vai fazer mal. A gente vai começar a sentir mal com aquilo. Então não é bom, não é um tipo de coisa que a gente tem que aturar na nossa vida. Às vezes essas pessoas elas ficam chateadas com algumas coisas, mas elas engolem, elas não falam, né? Olha para baixo, as mãos ficam retorcidas, a postura curvada, né? Geralmente são pessoas que têm mais uma postura, ela não tá para a vida ainda, né? A gente tem que acordar para a vida, né? E ela tem muita dificuldade nos relacionamentos. Assim como uma pessoa de comunicação agressiva, ela também, como pessoa de comunicação passiva, também tem muita dificuldade nos relacionamentos. Por quê? Porque costumeiramente essa pessoa, a outra pessoa nunca vai saber se ela se importa ou não com o que ela faça. Então vai fazer o que quiser com ela. Entendeu? Porque ela não reclama, ela não se põe naquela situação, né? Perde oportunidades, porque muitas vezes as pessoas nem sabiam que ela queria aquela oportunidade, né? E aí, você se identifica com esse tipo de comunicação? Ou você identifica alguém que você conhece com esse tipo de comunicação? Qual o impacto que numa pessoa dessa, se ela tem comunicação passiva? Qual é o impacto dessa comunicação na vida dela? Como você imagina a autoestima dessa pessoa? Daqui a pouco a gente vai falar. A gente tem 2 minutos. Vamos lá. A comunicação assertiva, que é o melhor, ela fala o que ela pensa, respeitando as diferenças das outras pessoas. Ela sabe que ela tem valor, que ela merece respeito, mas ela sabe que o outro também tem valor e que também merece respeito, né? Mesmo que seja algo difícil de ser falado, numa situação mais delicada, ela fala com cuidado, controla as suas emoções, identifica o que ela está sentindo, respeita o outro, vai lá, fala o que tem que falar, mas o tom de voz é compatível, ela demonstra equilíbrio, ela demonstra respeito, né? Então, essa é a comunicação melhor que a gente pode ter na vida e é a comunicação que funciona. As outras duas não funcionam. Essa é a verdade, tá bom? Que tipo de comunicação que você se identificou mais? Não, Brenda não precisa responder. Mas deixa as pessoas responderem aí que tipo de comunicação que elas se identificaram mais. Vou falar para vocês brevemente quais são as consequências de uma comunicação agressiva. Conflitos interpessoais, perda de oportunidade, danos aos outros, sensação de estar sem controle, culpa, frustração, tensão, rejeição dos outros, sentimento de culpa. Muitas vezes esse sentimento de culpa consome a pessoa por dentro, mas ela não reconhece que ela tá se sentindo culpada porque ela sabe que ela tá errada e ela não quer mudar. Tem esse ponto também. Consequências da comunicação passiva: conflitos interpessoais, dano a si mesmo, perda de oportunidade, desamparo, depressão, rejeição dos outros, solidão. A autoestima dessa pessoa é soterrada. Ela não tá nem embaixo, ela tá abaixo da terra, tá? Agora, a comunicação assertiva, ela também tem suas consequências. Porque não é fácil você ser assertivo, dá trabalho. Você tem que desenvolver isso em você, né? E como eu falei, é algo mutável, não é algo que tipo, eu nunca vou conseguir ser uma pessoa assertiva. Não é verdade. Você vai conseguir se você trabalhar nisso, tá? Quais são as consequências? Facilita a resolução de problemas, aumenta o senso de autossuficiência, de autoestima, de autoeficácia, melhora a qualidade dos relacionamentos e tem um sentimento de tranquilidade. Então, se a gente parar para pensar, quais consequências você quer para sua vida? E eu prefiro essa aqui de baixo, preciso ir trabalhando esse autocontrole. Tem várias formas de você trabalhar seu autocontrole e a principal delas, aí a gente volta lá para o início da live, se vocês quiserem rebobinar depois para assistir, é o autoconhecimento. Façam essas perguntas, anote num caderno,
olhe para você e veja como você se vê, o que que você fala para você, o que que você fala para o outro, qual a imagem que você está passando. Isso, se você desenvolver essas 5 etapas, com certeza você vai estar mais próximo de alcançar melhores resultados nos seus estudos, nas suas atividades, nos seus relacionamentos, enfim, qualquer área que você deseja se desenvolver. Eu consegui falar tudo antes que o Instagram derrube a gente. Perfeito, Nazaré. Sim, estou feliz aí que eles estão deixando a gente ainda continuar. Muito obrigada. Gente, voltem à live, assistam novamente, vai ficar gravada. Se o Instagram deixar, assim que acabar aqui, eu vou gravar, deixar ela salva. Muito obrigada por todos os comentários. Muitas pessoas aqui, conforme a Nazaré foi falando, comentaram sobre esses tipos de comunicação, né, algumas consequências, etc. Então, obrigada por terem participado. Quem falou que quer fazer o teste que a Nazaré comentou, mandem mensagem no privado para mim ou para a Nazaré. E aí nós vamos encaminhar o teste. A Nazaré vai poder instruir vocês. E, Nazaré, mais algum comentário, alguma coisa que você quer dizer? Não, na verdade, obrigado por assistir até aqui. As pessoas foram fiéis, né? As pessoas que entraram ficaram fiéis. Eu sei que outras pessoas vão assistir depois, mas obrigada por assistir até aqui. E se ainda não está me seguindo lá no Instagram, que posso seguir. Se for da página da Brenda, posso me seguir lá no Instagram. Semana que vem você vai fazer live de novo, Brenda? Eu ainda estou programando. Tá, Se tudo der certo, eu vou fazer na quarta-feira que vem. Mas eu vou organizar essa semana certinho. E aí, caso positivo, vou publicar nos stories para vocês. tá bom. Valeu. Mas fiquem parecem, porque tem dicas ali muito boas de verdade. Eu sigo e eu adoro as dicas que ela posta. Nazaré, muito obrigada por tudo que você ensinou pra Obrigada. gente. Muito que vocês também tenham aprendido. Obrigada pela participação de cada um, pelos comentários, por terem ficado até o final, pelas pessoas que vão estar assistindo essa live depois. Esperamos que ajude cada um de vocês de verdade. E fiquem atentos aí que nós vamos ter diversas lives sobre desenvolvimento pessoal. Essa foi a primeira com convidado especial. Vamos ter outros convidados especiais acompanhando a gente. E que possamos, então, desenvolver todos esses passos que a Nazaré falou sobre o desenvolvimento pessoal. Obrigada, Nazaré. Obrigada a todos. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau.